igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Nesta noite, estamos dando início ao 6º Congresso Mundial do Círculo de Oração. Agradecemos a Deus por mais um ano de vitória em poder realizar este congresso com todas essas mulheres, em poder realizar esse congresso com todas essas mulheres valorosas, que tem por tema qual o valor do círculo de oração. Glória a Deus, aleluia. E neste momento, iremos receber as irmãs Maria do Socorro, trazendo a bandeira do Brasil. Franciane, com a bandeira do Amazonas. E Leolinda, com a bandeira da igreja. Elizabeth, com a bandeira de Jesus. Glória a Deus, aleluia. o qual tem o nome A Essência de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E em seguida, receberemos essas mulheres que receberam de Deus o dom para liderar esse grande coral. Por isso foi que Deus as escolheu
por serem corajosas, dedicadas, obedientes, intercessoras, formadas pelo caráter de Cristo. Glória a Deus. E junto com elas, esse batalhão de mulheres corajosas, virtuosas, guerreiras, ousadas, mulheres que não temem as lutas, que sempre estão com a espada do Espírito desembanhada, prontas para o ataque do adversário. Mulheres sábias, edificadoras, que fogem de toda aparência do mal, que choram, que clamam em favor do seu próximo. Mulheres preparadas para a batalha, que manejam bem a palavra da verdade. Mulheres guerreiras, que vigiam, que estão sempre de joelhos, pagando preço, e nunca desistem da batalha, porque confiam no seu general, que garante a nossa vitória. E vamos, neste momento, receber também as 12 mulheres que Deus as chamou para pelejar. Elas representam a nação de mulheres sedientas de Deus e de outras vidas que estão lá fora, que precisam ser alcançadas pela palavra de Deus. Mulheres que clamam, que profetizam, que marcham diante do seu general de guerra, que está à frente deste batalhão, que garante a vitória pelo sangue do Cordeiro perfeito, que morreu e ressuscitou para garantir a minha e a tua vitória, igreja. Batalhão de mulheres guerreiras. E você, mulher, que está aqui, deseja se ingressar neste batalhão, venha e faça parte hoje desse batalhão. Oh, glória, aleluia! Vejo aqui se levantar um exército diferente. São mulheres corajosas. Vejo o general na frente. Os soldados da milícia são treinados pra batalha. E a
Onde estava Lázaro, o que fizera, ou seja, o que ressuscitara dos mortos. E fizeram depois ali uma ceia. E Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, Maria, tomando uma libra de unguento, de nardo puro, de muito valor, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Amém? Aleluia! Oh, glória a Deus! Diga: Senhor, tu já começou a boa obra completa através do teu Santo Espírito. Enche este lugar com a tua glória. Eu preciso. Se você precisa, sente adorando, sente glorificando. Se puder, exalte Ele. Seja glorificado, Pai. Seja glorificado, Senhor. Exalte o Senhor, adore Ele, porque Ele está aqui. Vem, igreja. Maravilha de Deus. Irmãos, Deus sabe o quanto é importante para este círculo de oração que Jesus continue, aleluia, salvando, libertando, restaurando, porque é um valor incomparável o preço que se paga, o preço, aleluia. Jesus pagou um alto preço, mas nós ainda hoje necessitamos, aleluia, estar diante, louvado seja Deus, debaixo desta promessa. Eu lembro, louvado seja Deus, que alguns dias atrás, meditando na palavra de Deus, eu encontrei algo tão glorioso. Eu encontrei um texto tão maravilhoso que me mostrava, louvado seja Deus, a caminhada, a trajetória das Assembleias de Deus, de como começou assim. Antes de entrar na mensagem, irmãos, é importante citar, louvado seja Deus, que há muitos anos atrás, no ano de 1942, ali estava uma mulher já de idade, que foi, irmãos, impactada, aleluia, com uma enfermidade, não diretamente, mas a sua filha foi assolada por uma doença incurável. Até então não existia o círculo de oração. Até então as mulheres não se ajuntavam no propósito, aleluia, de oração unanimemente. Não estavam na casa de Deus com este projeto, o círculo de oração. Então aquela irmã Albertina, quando a ela, aleluia, foi dito que a sua filha iria morrer, os médicos determinaram 8 anos de vida, aleluia, direcionada por Deus, ela pediu ajuda do círculo de oração, ela pediu ajuda das irmãs e fez a primeira reunião no dia 3 de março de 1942, com
foi suficiente para Deus responder um milagre. Aleluia. Isso me trouxe um grande impacto, irmãos. E a mensagem a qual Deus nos traz nessa noite, aleluia, é tão maravilhosa. Eu quero que você nesta noite atente para a voz do Espírito de Deus. Porque nós iremos nesta noite, aleluia, absorver uma palavra, tirar uma lição, aleluia, da vida de uma mulher. De uma mulher devota, adoradora, seguidora, aleluia, do Senhor. Uma mulher que aprendeu aos pés do Senhor. No seu primeiro encontro com Jesus, a Bíblia diz quando ele chega ali naquela aldeia, aleluia, em Betânia, quando Jesus entra naquele lugar, naquela casa tão humilde, creio eu, simples, porque era uma aldeia, e uma aldeia não tinha mansões, tinha lares, ou seja, lares humildes, pessoas simples. E quando Jesus chegou na casa de Marta, aleluia, e de sua irmã Maria e Lázaro, a primeira cena que nós vemos é Maria se lançando aos pés de Jesus para ouvir, para aprender, para reter, aleluia, conhecimento, porque ela precisava, porque, Glória a aleluia, Deus. trouxe à sua vida a mensagem de Jesus, o nome de Jesus, o conteúdo das suas mensagens, sempre trouxe salvação. Glória a Deus. Trouxe milagre, aleluia. E Maria corre aos pés de Jesus. E nós vemos que ali em Lucas 42, aleluia, 10:42, Marta, ela estava servindo, se preocupando em preparar ali um banquete para Jesus. Ela se preocupou, aleluia, com o melhor, aleluia, que pudesse servir a Jesus e aos seus discípulos. Maria, porém, corre aos pés de Jesus, se lançou aos pés de Jesus, e isso trouxe, aleluia, um incômodo à sua irmã. Isso lhe incomodou, e ela disse: Jesus, mestre, não te incomodas que a minha irmã, ela se preocupe em estar aos teus pés, não se preocupe em me ajudar a te servir? Manda que ela me ajude, manda que ela me dê uma mãozinha, que ela se preocupe também com os afazeres domésticos, em preparar o alimento. Jesus, olhando para Marta, ele diz com uma palavra de ternura: Marta, Marta, tu andas ocupada, tu andas ansiosa, tu andas presa em muitos afazeres, tu andas preocupada com os afazeres domésticos. Maria, porém, escolheu a boa parte, a melhor parte, que ninguém poderá lhe tirar. Glórias! Vai tu filho mais não prezando. Fecha bem, queridos. Maria era discípula fiel, Não vai colocar. aleluia, sempre aos pés de Jesus. Mas como Deus já tem nos ensinado, ninguém para ser um vaso de honra, ninguém para ser um vaso usado, para ter a essência do Senhor, ninguém poderá, aleluia, chegar a um patamar, aleluia, de abrir a sua boca e trazer multidões
mas a trajetória dela, como a minha e como a sua, não é fácil, nunca foi fácil, nunca será fácil para um servo de Deus que aguarda o arrebatamento. Nunca o diabo vai facilitar para você chegar no céu, mas espera que o Senhor, Ele diz na sua palavra: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então um dia vem a aprovação, um dia João escreve que Lázaro, a quem Jesus amava, ele morre. Lázaro chegou primeiramente a adoecer, e aquela doença foi o vale de Maria e Marta, que sabiam que Jesus, aleluia, podia curar daquela doença. Mandaram chamar, Jesus demorou, Jesus se demorou. Jesus sempre vem no momento dele, não no nosso. Sempre vem no momento, aleluia, oportuno, e não no momento que nós achamos que ele tem que estar, que ele tem que vir, que ele tem que resolver. Não, aleluia. De repente, quando se demora, Lázaro morre. E agora eu quero que você entenda que naquela dor, naquela angústia, naquele vale em que aquela família se encontrava, Maria, a devota, Maria, a mulher espiritual, aquela que sempre estava ao pé da cruz, aquela que sempre se lançava aos pés de Jesus, naquele momento, aleluia, de dor, de tristeza, Lázaro já tinha morrido. Maria então se senta dentro da sua casa. João escreve e diz que depois, quando Jesus chega, alguém anuncia Marta. Quem se levanta e vai ao encontro não foi Maria. Agora Marta se levanta e vai ao encontro de Jesus. E agora Marta, aleluia, chega aos pés de Jesus e diz: Mestre, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu também sei que tudo que pedistes ao Pai, Ele fará, Ele te dará. Agora nós olhamos e vemos Maria, além de ela ter ido chamar, ou seja, de encontro ao mestre, ela também vai despertar sua irmã. Ela também vai até Maria, aleluia, discípula fiel. E ela vai até ela e ela diz: Maria, o mestre está aqui e te chama. O mestre está aqui e te chama. Aquele momento, Maria estava, João diz que ela estava no seu lar, sentada, triste, com certeza. Qualquer um ficaria dessa forma. E Jesus faz o grande milagre. Jesus fez o grande milagre. Marta agora, depois da dor, quando pensamos que aqueles que são os espirituais, aqueles que estão ao nosso lado, que não vão nos abandonar, que estão de oração, que estão sempre presentes, que estão ao nosso lado para onde der que vier, nós pensamos: este aí pode chover, pode balançar a figueira, pode acontecer
trabalho, de um operário. Um ano de trabalho tinha um certo valor, aleluia. Tinha um certo valor. E eu quero chamar a tua atenção nesta noite para o grande valor de uma alma. O grande valor do Calvário. O grande valor que tem a tua alma. Aleluia. Nós só conhecemos, queridos, este verdadeiro valor quando estamos aos pés da cruz, quando estamos com sinceridade, quando temos desejo de morar no céu, quando temos verdadeiramente uma vida devota, uma vida grata a Deus, uma vida, aleluia, sem se preocupar com as coisas deste mundo. Ai, irmão, agora tenho que abandonar as coisas desse mundo. Não, querido. Jesus não desprezou a virtude de Marta por ser uma mulher zelosa pela sua casa. Não. Mas ele disse que Maria tinha escolhido a melhor parte. Aquela parte que ninguém pode tirar. Como ele diz na sua palavra, a porta que ele abriu para mim e para você, ninguém poderá fechar. É a salvação, igreja. Seja para ti, Deus. Aleluia. Seja para ti, Senhor. A oração, o choro nos pés do Senhor tem um grande valor. Veja bem, alguns se incomodam e vão se incomodar com a tua adoração, com a tua dedicação. Há alguns que vão olhar para você quando você se derramar nos pés do Senhor, quando você tiver compromisso, sem se preocupar com valores, sem se preocupar com a tua vida, sem se preocupar com o que você vai comer, vestir ou calçar. Quando você se prostrar aos pés da cruz, alguém vai se incomodar com você. Alguém pode dizer: isso é um desperdício. Para que todo esse tempo na igreja? Para que todo esse tempo no ciclo de oração? Deixa eu te dizer uma coisa. O próprio Jesus falou. O próprio Jesus falou. Aleluia. Que a ocupação dos afazeres deste mundo, a preocupação com as coisas, com a riqueza, trabalho deste mundo, podem apagar a semente da palavra de Deus nos corações do homem. Mateus 13:22. Pode se apagar as preocupações com as coisas deste mundo. Então Jesus diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas Ele vai acrescentar. Glória a Deus nos deixou um legado maravilhoso, precioso. Deus nos deixou um recurso poderoso para a sua igreja, para vencer obstáculos, desafios, para vencer até a morte. É a oração. Dinheiro não compra a salvação. Dinheiro nem ouro nem prata poderá comprar um milagre, uma cura, uma libertação. Aleluia. Mas o valor de uma oração, da essência de Jesus na minha e na tua vida, vai surtir coisas gloriosas. E isso vai incomodar algumas pessoas. Alguém que pode olhar, mas ela não tem capacidade, mas ela é nova demais, ele é muito velho, não, é muito velho, recebeu a sua vitória, muito novo. Davi é muito novo, Samuel é muito novo. Não podemos medir a capacidade por causa da idade de ninguém. É Deus, é Ele quem nos capacita. Glória a Deus.
Deus, aleluia. Aleluia! Quando oramos com o coração humilde, quebrantado, sincero, reconhecendo que é aos pés da cruz, que é se prostrando diante do Senhor, entendendo que temos de valor diante dele, aleluia! Só assim, aleluia, teremos a nossa resposta. O próprio Jesus, ele faz uma declaração. Ele faz uma declaração. Aleluia, se denominando como ele é. Eu sou o pão, a água, a luz. Aleluia. Eu sou a ressurreição. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. É isso que precisamos. É essa base para o nosso ministério, para estar bem no ciclo de oração, reconhecendo que ele é, que ele faz e que nem nós, nenhum de nós somos merecedores. Precisamos entender o valor daquela cruz, que não era para ele. Aleluia! Quando Maria se prostra, quando Maria derrama aquele bálsamo, que é a nossa oração, ela exala, ela invade o ambiente, ela tem um valor sobrenatural, que nem a oração dos cristãos, de Salmo, ou seja, de Atos 4:31, foi depois que eles oraram. Quando eles oraram, aconteceu o sobrenatural. Foi quando Paulo e Silas também oraram que aconteceu o sobrenatural. Então, a tua oração, a minha oração, ela tem que surtir efeito, mas é preciso estar ao pé da cruz, é preciso olhar para nós mesmas, não acusar, aleluia, não querer o mal, não desejar o Pega, mal, aleluia. Eu recordo, irmãos, que há muito tempo atrás, alguém chegou com o meu esposo, e o meu esposo orientando aquela pessoa que se desligasse de um objeto que ela usava para poder fazer parte do corpo, aleluia, de Cristo, para entrar em comunhão com a Deus. E ela disse ao meu esposo: olha, pastor, eu tirei aquele anel do dedo, eu tirei, mas aquela fulana, ela não é casada, e ela sobe lá, ela canta lá, e ela faz isso é colar mosquito e engolir um boi. Naquele momento o Senhor me dava uma
nível. Tudo que você gastou acaba aqui. Agora, segue sozinho. Então, ele já temendo, porque nunca tinha se preocupado com a primeira esposa, foi a primeira, então se despreocupou. Mas mesmo assim ele vai até ela. Nem tinha coragem de bater na porta do seu quarto, mas ele viu uma mão esqueletizada, abriu aquela porta, puxou a fechadura, olhando para ele, rastejando, magra, raquítica, e ele então diz: oh, minha amada, nunca me preocupei o suficiente, nunca inverti, nunca tirei tempo, nunca sabia o que você representava para mim, e eu nem posso te convidar para vir comigo, eu estou morrendo, mas mesmo assim, quero que você saiba que me arrependo porque sei o quanto errei. E em resposta àquela primeira esposa, ela disse: oh, meu amado, sempre te amei, sempre mendiguei o teu carinho, o teu zelo, esperando que você investisse, esperando que você olhasse com amor para mim. Mesmo assim fui fiel a vida toda, e para onde você for, eu irei contigo. Eu quero que você entenda agora que você, que eu, que nós temos estes 4 casamentos, essas 4 alianças. A primeira é a preocupação com as coisas desse mundo, é o trabalho, é a faculdade. Você passa o dia no trabalho e está ali gastando o teu tempo, o dia todo, chega cansado, não tem quase tempo. Aleluia! Você não quer perder teu trabalho, você não quer morrer e deixar tua herança para outro, não quer. Mas quando você morrer, vai acontecer isso. Você, com o tempo que sobra, corre para os braços da terceira esposa, que é a família. Dedica tempo, se preocupa, gasta, porque é nosso dever se preocupar com essa terceira aliança. É o dever de todo homem. Mas, aleluia, não podemos nos exceder, não podemos esquecer a essência, o valor, aleluia, do princípio de todas as coisas. E a segunda, o tempo que resta do teu trabalho, da tua família, você gasta consigo próprio. Muitos já acordam pela manhã se preocupando que vão vestir para vir para a igreja, não agradando a Cristo. Mas muitos se preocupam porque querem vestir a melhor roupa, nem perguntando se isso vai agradar Jesus, mas é para mostrar que eu posso, que eu tenho como vestir, como calçar. Eu sou bonito, eu sou bonita, eu posso usar o melhor perfume. Muitos gastam tempo no espelho desnecessário, outros até queimam a cara com aquela chapinha, esticando o cabelo,
se prostrar diante de fofoca, disse-me disso, se prostrado diante de situações, de decepções, se prostrado diante de frustrações, se prostre nos pés de Jesus. Você tem essa essência, o Espírito Santo. Quando você reconhece que a tua alma
Entre vaso de cristal. Vaso de cristal. É muito lindo mesmo seu vaso de cristal. Finíssimo. Mas esses são muito fáceis de se quebrar, pois é muito frágil. Esses representam aqueles crentes por uma cara feia ou uma falta de amar do Senhor. Abandona a casa do Senhor. E o vaso que eu preciso tem que ser quebrado, moldado, cozido e aguentar o fogo. Você aceita? De jeito nenhum. Seu vaso de cristal jamais poderá ser quebrado. Não aceito. Entre vaso adornado. É muito lindo o seu vaso, muito diferente, mas percebo que ele não servirá para a obra, pois ele representa dentro da igreja muita vaidade. E o vaso que eu preciso tem que ser quebrado, moldado, cozido e tem que aguentar o fogo. Você aceita? Não aceito, porque se essa beleza for no seu interior, ninguém vai ver. Nossa. Entre vaso limpo. O meu vaso, ele é limpo, branco, outro igual você não vai encontrar. É muito limpo mesmo, branquíssimo. Mas deixa eu ver algo por dentro dele que é o mais importante. O que é isso, irmã? É lama, sujeira. Vejo que o seu vaso só tem aparência. Esses representam aqueles crentes que dizem que são crentes, falam como crentes, mas só vivem de aparência. Se vestem como crente, mas só vivem de aparência dentro da igreja. Sinto muito, minha irmã, mas o seu vaso não serve para a obra. O vaso que eu preciso tem que ser quebrado, moldado, cozido e tem que aguentar o fogo. Porque o vaso de Deus tem que ser limpo e puro, como ele é. Você aceita? Negativo, outro igual você não vai encontrar. Entre vaso moderno. Olha só como ele é moderno. Certamente, o Senhor vai querer o vaso mais igual para a sua obra. Que é diferente o seu vaso, mas percebo que não serve para a obra. Pois não adianta o vaso ser moderno e belo se ele está sujo por dentro com as coisas do mundo. Me desculpe, minha irmã, mas o seu vaso não serve para a obra. O vaso que eu preciso tem que ser quebrado, moldado, cozido e tem que aguentar o fogo. Você aceita? Eu não aceito. Se o seu Senhor fizer isso com o meu vaso, ele deixará de ser um vaso moderno e passará a ser um simples vaso. Eu não aceito. Ela fica preocupada. O que vaso vai aumentar a casa do Senhor? Entra vaso de ouro. O poder e a riqueza. Deixa todos esses outros vasos para trás, é incomparável. O ouro é muito valioso mesmo. Ele foi mencionado várias vezes no Antigo Testamento. E representa poder, riqueza e luxúria.
vai comprar para ornamentar a casa do Senhor. Começa a orar. Senhor, mostra-me um vaso que eu preciso, ó Deus. Ó Deus, há tantos vasos que passaram por aqui. É preciso ser tantas coisas, mas não serve para a tua obra. Ó Deus, mostra-me um vaso de barro que seja frágil e que aguente o fogo de Deus. Onde está você, vaso? Onde está você? Aleluia, aleluia, achei um vaso simples de barro que pode ser quebrado, moldado, cozido e aguenta o fogo de Deus. Achei o vaso. Você aceita, irmã? Irmãos, talvez você se ache que nem esse vaso. Muitas vezes esquecido, muitas vezes ninguém te dá valor. Mas hoje eu te falo que você tem um valor imenso para Deus. E você pode ser usado nas mãos do Senhor. E o Senhor se faz presente hoje nessa noite aí. Sinta Ele aí, irmãos. Há vasos de honra como esse vaso, que pode ser usado nas mãos do Senhor. Onde Ele pode quebrar, moldar, pode cozir. E Ele aguenta o fogo de Deus a alta temperatura. E também existem vasos de desonra na casa do Senhor, como esses aqui. Vaso grande, que só toma espaço na casa do Senhor. Muitas vezes quer ser estrela no palco, muitas vezes só quer receber aplausos. Vaso de cristal, que é cheio do toque. Qualquer hora pode se quebrar. Não pode suportar uma cara feia ou uma falta de paz do Senhor, que Ele aprontou na casa de Deus. Larga o Senhor, porque Ele é um vaso de cristal. Vaso adornado, que chega na casa do Senhor cheio de vaidade. Vaso limpo, que na casa dele ele é uma coisa e dentro da igreja ele é outro. É cheio de aparência. Por dentro é cheio de aparência. Vaso moderno, que tenta trazer o modernismo para dentro da igreja, trazer coisas lá do mundo para cá, para tentar anexar dentro da igreja. Vaso de ouro, que só se acha poderoso dentro da igreja, porque muitas vezes tem dinheiro, se acha poderoso dentro da igreja. Irmãos, seja que nem esse vaso de barro, simples, que pode ser quebrado, moldado, cozido e aguenta o fogo de Deus. Seja que nem esse vaso, que possa ser usado nas mãos do oleiro Senhor. Seja que nem esse vaso. Somente seja o que Deus ordenar, cada hora do teu viver, inteiramente submisso
vejo aqui se levantar um exército diferente. São mulheres corajosas, vejo um general na frente. Os soldados da milícia são treinados pra batalha, e a arma que carregam com certeza nunca falha. São joelhos calejados, corações cheios de lágrimas. Seus gemidos são trombetas, não decifram muito a letra, mas chamam Deus na madrugada. Deus levantou mulheres valentes, assim como Débora foi para Israel. Deus levantou mulheres dotadas, assim como Dorcas, mulheres fiéis. Deus levantou mulher como Sara para acreditar nas promessas de Deus. Deus levantou mulher como Ana, que geme e que chora no templo de Deus. Mulheres ungidas, mulheres guerreiras, mulheres unidas formando fileiras. Mulheres que buscam, mulheres que oram, mulheres que choram e clamam a Deus. Mulheres